Fala, turminha, tudo jóia? Estamos aqui nós de novo. Vamos continuar aquela sequência de vídeos. Dei uma mexida aqui no ângulo da câmera, mudei um pouquinho a cor da camiseta, mudar um pouquinho, né? Bom, vamos direto no assunto que a gente vai falar hoje. Eu quero falar de filtragem, falar um pouco mais de nitrificação, né? Para quem está chegando agora, para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, nesse canal pela primeira vez, vendo falar sobre filtragem pela primeira vez, convido que volte um pouquinho lá nos primórdios do canal. Tem ali um vídeo sobre nitrificação, tem as condições da nitrificação, um vídeo muito importante, né? Eu não vou entrar muito nesse detalhe nesse vídeo agora, estou pressupondo que vocês já tenham aquela informação daquele vídeo. E mais antigo ainda, bem no comecinho do canal, tem um vídeo sobre os filtros. Eu falo um pouquinho sobre filtragem biológica, falo o que é nitrificação. Então volta um pouquinho nesses dois vídeos e depois vocês voltam para cá, beleza? Mas vamos lá, vamos trazer um pouco mais de conceito, estender um pouco mais sobre o que significa a filtragem biológica para aquário plantado, o que ele representa, certo? Bom, vamos lá, recapitulando rapidamente, sem entrar muito em detalhes, mas o que é o biofiltro? O que o biofiltro faz para aquário plantado? Bom, o biofiltro ele nada mais é do que um reciclador, né, um transformador da amônia em nitrito e depois ele transforma esse nitrito em nitrato. Basicamente, nitrificação, a função da filtragem biológica no aquário plantado é essa. De onde vem essa amônia? Alguns de vocês podem perguntar. Essa amônia vem como resíduo de decomposição de moléculas, de coisas orgânicas que estejam dentro do seu aquário. Então pode ser resto de ração, pode ser urina de peixe, dejeto de peixe, resto de planta morta, tronco que não estabilizou decomposição ainda, resíduo de matéria orgânica de substrato fértil, pode ser um monte de coisa, né? Um monte de coisa que está em decomposição no seu aquário, vai ter como subproduto dessa decomposição, por bactérias específicas, que a gente chama de heterotróficas, bactérias que comem carbono orgânico, vai ter um resíduo chamado amônia. Essa amônia vem da decomposição de proteínas e aminoácidos, vira o NH3. Aí dentro da água esse NH3 ele hidrata, ele vira um NH4, depende do pH, né? Depende bastante do pH essa reação, mas dentro do pH do aquário plantado, em torno do neutro, a gente vai ter, do neutro para o ácido, a gente vai ter 99% em NH4. Esse NH4 então ele precisa ser oxidado a nitrito por um grupo de bactérias mais especializadas. São bactérias mais nobres, né? Demora mais tempo para ela se desenvolver do que aquela bactéria mais, vamos dizer assim, mais ordinária, mais comum, né? Que converte a matéria orgânica em amônia. E vai ter como subproduto o nitrito. Aí esse nitrito também vai ter que ser oxidado por um outro grupo de colônias, um outro grupo de bactérias, que vai oxidar esse nitrito a nitrato. Aí sim esse nitrato está na ponta da nitrificação. A amônia está no começo, o nitrato está na outra ponta, e esse nitrato pode ser absorvido pelas plantas. Perfeito? Okay. Isso é a filtragem biológica do aquário. Bom, aí começam as perguntas, né? Aí tem alguém que fala assim, sempre tem alguém que pergunta assim: Edu, mas as plantas não podem absorver tanto a amônia quanto o nitrato como fonte de nitrogênio? Pode, isso é verdade. As plantas até preferem a amônia do que nitrato. Isso é muito verdadeiro, tá? O problema é que as algas também preferem a amônia mais do que o nitrato, principalmente os esporos. Os esporos não têm uma enzima que as algas maduras e as plantas têm, que é uma enzima que converte o nitrato para a amônia dentro da célula. A planta e as algas maduras, elas não usam o nitrato diretamente como fonte de nitrogênio estrutural. Elas precisam converter esse nitrato para amônia. Essa amônia, então, é que ela entra na fisiologia, vai seguir o seu caminho dentro da planta e da alga madura. Os esporos, elas ainda não têm essa enzima, a base de molibdênio e outros nutrientes envolvidos, que converte o nitrato a amônia. Então, quando você tem muito pouca amônia, sempre vai ter um pouco de amônia, galera, sempre, é impossível ter zerado, tá? Sempre que você tiver um nível muito baixo, uma concentração muito baixa de amônia, fica mais difícil de você promover um surto de alga. Né? Aí as plantas mais especializadas e mais ávidas, com metabolismo mais forte do que os das algas, vão conseguir recolher o nitrato oriundo do final do processo da nitrificação. Perfeito? Então é por isso que a gente usa a filtragem biológica no aquário plantado. É só por causa disso.
Antigamente, lá nos anos 80, 90 para trás, né, a preocupação da amônia era que ela se tornasse tóxica para os peixes. Então a gente tinha muito aquário de carpa, aquário de cascudo, que fazia bastante cocô, de quínguio, muito peixe, né, em tanques comunitários. A gente nem tinha planta nessa época, né? Eu já fui aquarista dessa época, minha família foi aquarista dessa época. Então nessa época, como o aquário era muito sujo e a gente costumava lavar o aquário muitas vezes para lavar essa sujeira, que a gente nem entendia muitas vezes que era amônia, a gente não tinha essa informação na época, a gente só sabia que os peixes morriam, né, quando o aquário ficava sujo. Os mais entendidos faziam o teste de amônia. Então esses testes de amônia que nós temos no mercado hoje, são testes, pessoal, ainda são testes para identificar a amônia tóxica. Eles começam a medir em 0,25 ppm, 0,25 mg por litro de amônia. Isso é muito alto para a gente. Não é um bom critério para a gente ter como medição de amônia no aquário plantado. Não faz muito sentido. A gente precisaria de um teste aí, pelo menos umas 8, 10 vezes mais preciso, com uma escala menor do que 0,25, que medisse de 0,05 para cima, sabe? Então, quando vocês medem amônia, você fala, não, Edu, está dando zero a minha amônia. Não, não está dando zero. Ela está dando entre 0 e 0,25, que já é um monte de coisa. Esse entre 0 e 0,25 já é um monte de amônia, já tudo pode acontecer. Já pode existir surto de alga, principalmente de algas marrons, com uma amônia antes de chegar em 0,25, antes do seu teste ler. Então é por isso que eu não recomendo que se leia teste de amônia. É por isso que eu recomendo que não se baseie nesse resultado do teste para você ter como critério se tem ou não tem amônia no seu aquário. Feito? As algas é que denunciam a presença de amônia, não o teste. Então, essa é uma parte que eu gostaria de deixar bem salientado aqui no vídeo para vocês. Bom, seguindo então o conteúdo, seguindo a nitrificação, pessoal, a gente tem um segundo problema. Nós temos a geração de nitrato ou de nitrogênio, agora eu vou começar a chamar de nitrogênio esse nitrato. Eu vou ter uma geração de nitrogênio intrínseca dentro do próprio aquário. O próprio aquário gera esse nitrogênio, que vem de fontes ou internas ou externas. Se vier de ração, é de fontes externas. Se vier da própria carga do substrato, da madeira, de plantas mortas, é de fontes internas. Mas de qualquer maneira, é um nitrogênio gerado dentro do próprio aquário. Esse nitrogênio, ele vai se somar com o nitrogênio que você coloca na fertilização líquida. E aí nós temos o nitrogênio intrínseco produzido dentro do próprio aquário, mais o nitrogênio extrínseco que a gente adiciona na fertilização líquida. E nós temos um nitrogênio total. O problema da gente ter duas partes de nitrogênio que compõem a fonte de nitrogênio do aquário é que esse nitrogênio intrínseco ele é variável. A parte do nitrogênio via fertilização ele é sempre igual, você sempre dosa a mesma coisa. Mas essa produção interna dentro do aquário, ela é variável. Tem dia que tem mais, tem dia que tem menos, tem dia que tem mais peixe, tem dia que tem menos peixe, tem dia que você pôs mais ração, tem dia que pôs menos. Depende do pH, acontece uma coisa, acontece outra. Às vezes o substrato já está cansado, já está soltando menos amônia, ou você colocou o substrato novo, já está soltando mais amônia. Muita coisa pode acontecer. Então, é por essa razão que a gente faz as trocas parciais de água. As trocas parciais de água, ela é um aliado da filtragem biológica. Tem um monte de gente que me pergunta isso, galera. Tem um monte de gente. Edu, para que serve a TPA? Eu preciso fazer mesmo TPA? Quanto de TPA eu preciso fazer por semana? Em qual volume? Quantas vezes por semana? É uma pergunta interessante, é uma pergunta importante, né? É uma resposta que principalmente o iniciante precisa. A TPA não é simplesmente trocar água. A TPA é aliviar o aquário tanto da carga de amônia que ainda vai ser nitrificada, tanto quanto você eliminar a carga de nitrato que já foi nitrificado. Você vai eliminar essa carga de nitrogênio intrínseco do aquário. Perfeito? Você vai tirar, você não vai conseguir zerar, né, essa carga de nitrogênio intrínseco, mas você vai conseguir reduzir esse ruído desse nitrogênio interno do aquário em relação ao nitrogênio que você está colocando via fertilização. Isso é muito importante, muito importante. Aí vem uma segunda questão. Edu, então quer dizer que se eu tiver bastante dimensionamento de filtro, eu posso fazer menos TPA? Teoricamente pode, aí tem que ver na prática
se a produção de amônia que você tem no seu aquário, se a produção desse nitrogênio intrínseco é compatível com o período que você fica sem fazer TPA. Como que você vai saber? As algas. Dessa maneira que você vai saber. Em quanto tempo seus vidros ficam verdes? Em quanto tempo você começa a ver uma alguinha filamentosa? Em quanto tempo, se você ficar sem TPA, às vezes aparece até alga marrom. Essas coisas que você tem que observar, né? Eu, particularmente, gosto de fazer pelo menos uma TPA por semana. Pelo menos uma TPA por semana. Aí vai muito de estilo de cada um, galera. Aí vai ter gente defendendo 2 TPAs por semana, 1 TPA por semana, TPAs menores e mais frequentes, por exemplo, de 30%, 2 vezes por semana. Tem gente que já faz uma TPA zona já de 50%, 60% uma vez na semana. Vai ter gente que vai fazer 2 TPAs de 50% na semana. Isso varia, galera. Não tem muito certo e o errado, tá? Eu diria o seguinte. Depende, isso transcende um pouco o assunto, né, do biofiltro, mas dependendo das plantas que você tem no aquário, quanto menos você mexe nas condições, quanto menos você interfere bruscamente nas condições de pH, de temperatura, de índice salino, melhor para essas plantas. Taurogine, Pogostemon, Cryptocorynes, essas plantas, se você fizer uma TPA um pouco mais volumosa e vier com diferença de temperatura, de pH, de índice salino, de nutriente, de sei lá o que, elas sentem e eventualmente elas derretem as folhas e ela está sempre recomeçando do zero, porque você nunca deixa aquela água dar uma certa envelhecida, né? Você vem e acaba colocando muita água nova em cima dela, ela nunca consegue se adaptar. Então tudo isso você vai ter que ponderar. Se você não tem essas plantas, pode fazer TPAs mais volumosas, não tem problema nenhum, desde que também os seus peixes não sofram por conta disso, né? Então vai muito também da produção de amônia do seu aquário, né? O aquário plantado, galera, o aquário plantado muito bem equilibrado, muito bem dimensionado, densamente plantado, as plantas crescendo muito bem, tem um bom filtro para fazer filtragem, é um aquário limpo. É um aquário com pouca produção de amônia, não tem tanta produção de amônia assim, né? Um filtro só costuma resolver, costuma dar conta do aquário, fazer uma TPA por semana e acabou. O aquário vai ficar muito bem assim. Agora, se você é um aquarista que gosta mais de peixe, ou então você é um aquarista lá, colocou planta nova, o aquário está em partida, o aquário tem mais madeira, uma madeira que você não conhece, às vezes tem casca, está soltando decomposição na água, vai ter que fazer mais TPA. Vai ter que fazer mais TPA. É por isso que não tem uma regra no aquário plantado. Não existe uma regra fixa para você seguir. Você tem que entender o conceito e tomar suas próprias decisões. O aquário plantado é feito disso, né? Se você tem um aquário muito bem estabilizado, com mais de 1 ano de vida, não tem nada de novo acontecendo nele, cara, não precisa ficar fazendo muitas TPAs e nem TPAs muito volumosas, a não ser que você tenha acostumado o aquário a trabalhar desse jeito com o aquário. Tudo bem. Perfeito? E aí vem uma outra pergunta que o pessoal costuma fazer. Edu, supondo que o meu aquário tenha uma grande quantidade, um volume alto de produção de amônia, eu posso ter, quanto mais filtros eu tiver, melhor? Sim, em teoria, mais uma vez, em teoria, sim, quanto mais filtros, melhor. Filtragem biológica, pessoal, é uma das únicas coisas, se não a única coisa de um aquário plantado, que quanto mais, melhor. Mas tem um ponto ali que causa um pouco de equívoco nesse sentido. Muita gente imagina que o poder... Prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Muita gente imagina que o poder filtrante do sistema inteiro, considerando os filtros, consiste no espaço que ele dedicou para as mídias biológicas. Isso não é verdade. O poder nitrificante do seu sistema, baseado nos seus filtros, corresponde diretamente à produção de amônia do seu sistema. A amônia, ela é uma parte de fornecimento de energia dessas bactérias. Se você tem menos amônia, logo você tem menos massa bacteriana. Então um aquário muito limpo, por mais que ele tenha 5 filtros em série, por mais que ele tenha 100 litros de mídia, você não tem 100 litros de colônia de bactéria colonizado, operante. Você vai ter só aquela massa biológica proporcional ao tanto de amônia que você produz. Isso é muito importante, porque às vezes acontece da pessoa estar com, por exemplo, 3 filtros em série, mais um paralelo. O cara é um louco da nitrificação, um louco da biofiltragem lá. Ele tem um monte de filtro. Beleza, tem as melhores mídias, o melhor filtro, um filtro parrudo para um aquário menor, beleza.
Eu acho excelente. Só que o aquário dele está produzindo 0,5 miligrama de amônia por semana, por exemplo. O que ele tem de bactéria lá? É bactéria para oxidar 0,5 miligrama por litro de amônia por semana. É isso que ele tem de bactéria naquele filtro. Não importa o espaço que ele tem, ele pode ser uma piscina olímpica. Não vai nitrificar mais do que isso, não tem como. É o que tem de oferta de amônia, né? Aí o que acontece nesse aquário se ele tem um pico de amônia? Vamos dizer que morre um peixe e ele não encontra esse peixe. Vamos dizer que ele colocou uma madeira nova que fornece amônia, morreu planta, acontece, sei lá, sobe a temperatura e morreu planta, e acontece alguma coisa que volta a amônia para o sistema dele. Essa produção de 0,5 se torna, por exemplo, 0,30. O que vai acontecer agora? Ele vai ter problemas no aquário. E aí essas pessoas vêm procurar, a gente conversa, aponta o problema da amônia, porque está claro, está bem óbvio o problema da amônia, e aí essas pessoas costumam dizer, não é possível, não pode ser. Eu tenho tantos litros de mídia não sei o que, eu tenho tantos litros por hora de filtragem. Aí as pessoas estão confundindo a sua capacidade de filtragem. Capacidade de filtragem é o poder máximo que o seu filtro pode nitrificar. Mas não quer dizer que seja o poder atual de nitrificação dele. O poder atual, o poder efetivo de nitrificação do seu filtro é baseado no volume de amônia que o seu sistema produz nesse momento, nos últimos 2 meses. Demora 2 meses para as colônias se ajustarem completamente ao nível de amônia produzido no seu aquário. Demora 2 meses, pessoal. Pode demorar até mais se as condições do aquário forem adversas. Você pode até usar acelerador biológico, cepa de bactéria. Você pode usar, não tem problema. Se isso funciona ou não funciona, isso é outra história, motivo para um outro vídeo, a gente pode falar disso depois. Mas, usando ou não usando, galera, considere esses 2 meses. Então vamos dizer assim, eu estou com um filtro gigante, um poder de filtragem gigante no meu aquário, e eu comecei a pôr mais peixe, alimentar mais vezes, e tem mais madeira, montei um aquário mais difícil nesse sentido, com mais madeira em decomposição e tal. Bom, você vai ter que esperar esses 2 meses. Você vai ter que esperar esses 2 meses para que o seu poder nitrificante atinja, sei lá, se ele vai atingir o máximo dele. Às vezes o máximo de capacidade filtrante do sistema que você construiu não é o suficiente para atender a produção total de amônia do sistema. Às vezes não é o suficiente. O que acontece se não é o suficiente? Você vai ter que fazer mais TPA. Ou você vai ter que colocar mais filtro. Então não dá para quantificar. Não existe nada que consiga quantificar para a gente quanto de amônia nosso sistema produz por dia ou por semana. Não tem como. Isso tem que ir observando o aquário, né? Não é uma coisa muito difícil, galera. É tranquilo. Você vai observando o seu aquário. Você passou 2, 3 dias, o vidro começou a ficar verde, já tem amônia sobrando no sistema. Já tem amônia sobrando no sistema. Mas eu tenho um filtro grandão. Beleza, espera uns 2 meses. Pode ser que melhore. Pode ser que ele não suje mais em 2, 3 dias. Pode ser que ele suje em 4, 5 ou 6. Então quer dizer que você já construiu colônia para essa produção de amônia. Então, logo, concluindo, né, essa questão da massa bacteriana proporcional à produção de amônia, em resumo é o seguinte: o que você tem dentro do filtro hoje é uma fotografia da quantidade de amônia que foi produzida 2 meses atrás. Perfeito? Se você der um pico de amônia nesse momento, o seu aquário vai sofrer com esse pico de amônia porque ele não tem massa bacteriana ainda para processar essa produção de amônia, para processar essa nova oferta. Você vai ter que esperar um tempo. Aí você pode usar os aceleradores e tudo mais. Perfeito? Essa é uma das maiores dúvidas sobre biofiltro dentro do aquário plantado. As pessoas pensam que o valor da nitrificação é no volume do filtro. Então o cara investe em mídia, ele investe em filtragem, compra um filtro com bastante volume, mas não é assim que as coisas funcionam, pessoal. Então, nesse sentido, eu acho bom o cara ter 2 filtros, eu acho bom você investir em nitrificação, mas não espere que ele resolva problemas agudos do seu aquário. Não espere isso, tá? Ele não vai resolver problemas agudos no seu aquário. Em casos de problemas agudos com amônia, não fique esperando que o seu filtro resolva esse problema. Ele vai resolver daqui 2 meses. Você vai ter que fazer TPA. Então você percebe que a TPA e a filtragem biológica, elas são 2 coisas que se complementam.
fazem parte da mesma coisa. A TPA também ela não se refere tão somente à amônia e ao nitrato, ela se refere a um monte de outras coisas, mas principalmente nessa questão do nitrato e da amônia, perfeito? Então é isso, pessoal. Eu acho que em relação à filtragem, tem outros pormenores em relação à mídia, que eu acho que é de menor importância. Se vocês tiverem as informações dos vídeos anteriores, dominarem muito bem os parâmetros físico-químicos para a produção de massa bacteriana, em relação ao pH, em relação à temperatura, em relação à oxigenação, em relação à oferta de carbono na forma de KH, se você respeitar o tempo, né? Se você faz TPAs para aliviar a carga de amônia no seu sistema, mantenha o seu aquário limpo, isso é muito importante, né? Limpeza não é só limpar, é manter-se limpo. Então o aquário plantado, para ele se manter limpo, isso é imprescindível para o aquário plantado, você não pode ter peixe demais no aquário, você não pode alimentar demais o seu aquário. Não dá para alimentar peixe todo dia no aquário plantado. Você vai ter uma tendência a um grande problema com amônia, principalmente se for ração de baixa qualidade. Rações de baixa qualidade, ela tem baixa digestibilidade. Então, sei lá, 80%, 70% do que o peixe comeu, ele defeca, tudo isso vira amônia. Se você pega uma ração de melhor qualidade, você pode alimentar ele menos vezes, ele vai se manter nutrido comendo menos, porque, sei lá, aí 70%, 80% ao invés de ele jogar como dejeto, fica dentro do peixe como proteína, como fonte de energia. E aí ele urina menos, ele defeca menos, você precisa alimentar menos. Tem algumas estratégias para a alimentação dos peixes, né? Porque por incrível que pareça, galera, a alimentação dos peixes é uma das coisas que mais causa problema na amônia no aquário do pessoal. O pessoal não sabe alimentar peixe. O pessoal, tem gente que alimenta 2, 3 vezes por dia, cara. O pessoal não precisa disso. Não precisa disso. O peixe come muito pouco na natureza, ele belisca uma coisinha aqui e ali. E outra, tem muita microvida dentro do aquário que o peixe consegue se virar. O peixe consegue ficar muitos dias sem comer, sem perder cor, sem perder saúde. Não precisa se preocupar tanto assim com a alimentação do peixe. Não precisa ser diariamente. Tá? Então é isso, galera. Mantenham o aquário de vocês limpos, pratiquem as condições físico-químicas ideais para o seu biofiltro e se atentem a essa questão de que existe um grande atraso até o seu filtro se adaptar à oferta de amônia do seu sistema. Perfeito? Então acho que é isso, resolvi todas as questões. Vamos para os próximos vídeos, galera. Um abraço!